Fala pessoal, a gente está aqui no Congresso A Formação dos Textos Bíblicos nos Períodos Persa a Helenístico e eu tô aqui com o Matheus, que apresentou um trabalho incrível e hoje ele vai falar da tese de doutorado dele, que é muito interessante. Eu vou deixar ele falar para vocês. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Com muito prazer que eu estou aqui com a Juliana para falar um pouquinho da minha pesquisa, de doutorado. Eu sou historiador de formação, faço doutorado em História na Universidade Federal de Juiz de Fora. E na minha pesquisa de doutorado, eu estudo uma personagem que é pouco falada na Bíblia hebraica, e quando ela é falada, fala-se sobre ela de uma forma bem pejorativa, que é a rainha Atália. A gente pode ver sobre ela ali em 2 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 20, que segundo o texto bíblico, diz que Atália, que era filha de Onri, ela chega em Judá, se casa com o rei Jorão de Judá, e por uma série de situações ali, ela é mãe do rei Ocosias de Judá, mas o rei Ocosias morre no curso ali da revolução de Jeú, 2 Reis 9, vocês podem ler depois. E quando o filho dela morre, Ocosias, é dito que Atália ela mata todos os descendentes de Judá, da dinastia de Judá, e assume o trono judaíta. Então o texto bíblico coloca ela como uma usurpadora. Porém, na minha tese de doutorado, eu contesto isso. Por quê? Porque Atália ela era uma Onrida, ela veio do norte. E a gente sabe em relação aos Onrida que havia uma forte carga negativa em relação à dinastia Onrida. Então é um trabalho que, na verdade, a Atália foi caracterizada negativamente, mas que historicamente ela foi uma rainha regente que governou de forma legítima o reino de Judá em favor do seu neto Joás, que era filho do filho dela, Ocosias. E tem algumas curiosidades bacanas, Juliana, sobre a Atália. Por exemplo, se a gente for ler lá o hebraico, o texto bíblico dela, que fala sobre ela, que é 2 Reis 11, de 1 a 20, que eu acabei de citar para vocês, é a única vez que o verbo reinar, que vocês devem saber, que é o verbo malar, que é o verbo reinar no hebraico, é a única vez que o verbo reinar aparece para uma mulher. Lá no texto bíblico dela, que é o versículo 3, é dito que Atália reinou sobre a terra. No hebraico está o verbo moleret, que é um particípio do verbo malar, que é o verbo reinar. Então, a gente consegue ver que o próprio texto bíblico, por mais que tenha essa carga negativa, ele testifica que ela foi uma rainha regente, e é isso que eu trabalho na minha tese, que ainda está para ser defendida, mas é um pouquinho daquilo que eu estudo. Eu acho que isso é o interessante de tu ler o hebraico, ler a Bíblia na língua na qual ela foi escrita, porque no português isso passaria despercebido. Verdade. A gente iria usar o mesmo verbo reinar da mesma forma para todo mundo, Isso, e não teria essa carga semântica que tem no hebraico, no caso do verbo, no verbo reinar ali. Então é muito interessante a gente ver que, apesar dos textos bíblicos e até mesmo a tradição posterior ter colocado uma carga negativa muito grande sobre a Atália, mas é interessante a gente ver como que ela foi uma rainha importante, Porque se a gente for lá no Oriente Próximo Antigo como um todo, a gente tem outras rainhas regentes, No Egito a gente tem a Hatshepsut, na Assíria a gente tem a Samuramate. Então a gente tem essas mulheres que havia uma... E aí eu trabalho isso na minha tese, Havia uma tradição política de rainhas regentes que em determinadas situações assumiam o poder em seus reinos, E a Atália se insere nessa tradição. E é justamente isso que eu trabalho. Muito interessante, E é uma coisa que acaba passando batida quando você não tem esse olhar, primeiro da língua, Primeiro olhar linguístico e também o olhar historiador, História, como um todo, Exatamente. E aí, para quem quiser, eu escrevi um artigo sobre Atália. O nome do artigo é Atália, a Rainha Regente de Judá. Vocês conseguem achar tranquilamente na revista Sacrilégios. Caso vocês queiram se aprofundar nesse artigo, eu apresento em linhas gerais aquilo que eu vou desenvolver de forma mais aprofundada na minha tese. Eu vou deixar aqui para vocês o arroba e também vou deixar aqui para vocês o link para esse artigo, para vocês baixarem, estudarem, porque é muito interessante esse assunto e acaba passando despercebido. É verdade. Eu agradeço, Juliana, pela oportunidade e sigam, compartilhem aí o canal da Juliana, porque ela está sempre postando coisa boa para vocês, para todos nós, a gente aprende muito e é um conteúdo de qualidade, vocês podem ter certeza disso. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima.